Cara, quando eu falo que o futebol paulista tá nivelado por baixo é por conta de partidas como essa, né? A gente espera tanto a final pra ter um jogo tão xoxo, tão sem graça, né? A final não teve praticamente nada, um futebol péssimo dos dois lados, né? E aí você vê que Palmeiras e Corinthians se dividiram entre o protagonismo do futebol brasileiro, né? O Corinthians ganhou o Brasileiro 2015 e Palmeiras 16. Aí foram bons times, né? O de 15 do Corinthians, 16 do Palmeiras jogavam um futebol bacana com Tite e Cuca. Aí 2017 já entrou aquele Corinthians do Carille meio, né, estranho. O 2018 o Palmeiras pragmático, porém letal do Felipão. E depois, cara, os times não conseguiram apresentar nada de diferente aí, né? O Flamengo veio atropelando todo mundo, hoje tá num nível muito bom. Aí você tem um Grêmio que ainda consegue fazer algo diferente. Mas fora isso, você pega qualquer outro time do primeiro escalão do futebol brasileiro e é a mesma coisa. Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, Corinthians, São Paulo, é tudo a mesma coisa. Vão variar muito pouco, acho que na tabela, na questão do desempenho, mas o futebol que os times apresentam é muito pouco. Mas beleza, vamos falar aí do jogo, vamos falar de Palmeiras. A missão desse canal é analisar o lado verde da história. Então vamos lá, cara. O Palmeiras entrou em campo aí com alterações que a gente já esperava, né? O Luan no lugar do Felipe Melo, que acho que foi um movimento estratégico de poupar o jogador para a final. E o Vinha no lugar do Diogo Barbosa, né? Agora, a surpresa que ninguém esperava era o Zé Rafael no lugar do Bigode. O Luxemburgo opta por colocar um jogador ali que tem um poder de marcação um pouco maior para povoar ali o setor do Fagner, não deixar que ele jogue com tanta liberdade. E no começo do jogo, ali, pelo menos nos primeiros 20 minutos, o Palmeiras alternou um pouco a forma de marcar. Em alguns momentos pressionava lá na frente, e aí se notava a dificuldade que o Corinthians tinha de sair jogando. E em outros momentos o Palmeiras esperava um pouco mais e deixava o Corinthians tocar, recuava a sua linha defensiva. Então não marcou pressão, mas também não ficou lá atrás. Dividiu, né, essas ações durante essa primeira parte do primeiro tempo. E numa dessas subidas, né, de intensidade aí na marcação, o Ramires ganha uma bola, faz uma tabela lá com o Luiz Adriano, que desiste da jogada para reclamar com a bandeira. Então, assim, olhando o lance, eu acho que foi falta. Eu acho que a falta poderia ser marcada. Inclusive, quando aconteceu no jogo, eu fiquei putaço. Mas depois eu parei para pensar, meu irmão, a gente tá numa final, o Luiz Adriano é um jogador contestado, jogo contra o nosso maior rival. Então, cadê o sangue nos olhos de, tipo, tentar se estapear lá com o jogador? Porra, me solta e continua na jogada, tenta fazer o gol, tenta fazer qualquer coisa. Se o juiz marcar a falta, beleza, se depois... depois a gente vê o que acontece, mas, puta, continua na jogada, cara. Mostra mais vontade, mostra mais garra. Pensa no gol. Pensa que, tipo, o cara vai tentar te segurar, mas ele não vai te parar. Continua. Se o Luiz Adriano continua, ele pega aquela bola. Então, assim, acho que sim, foi um vacilo da arbitragem, porque a falta poderia ser marcada e poderia até render um cartão. Mas também a gente tem que olhar pro lado do nosso jogador, né? Então, esse é o fator da postura que eu acho que às vezes me irrita no Luiz Adriano, sabe? Continua na jogada, cara. Então ele prefere parar para reclamar. E aí a bola ficou ali, se oferecendo para ninguém. E já fazem 3 jogos também que o Luiz Adriano é um fantasma dentro de campo, né? Eu acho que assim, como um todo, o ataque do Palmeiras não funciona. Então não cabe só culpar o Luiz Adriano. Porque ele também não recebe nenhuma bola em condição de finalizar. O Palmeiras não cria nenhuma jogada para ele. Mas ele, primeiro, não é centroavante, não tem aquele cacuete do homem de área. Ele faz a movimentação certa muitas vezes e não recebe. Mas eu acho que ele também pode se esforçar um pouco mais em lances como esse, por exemplo. Então não dá para crucificar o jogador porque a bola não chega, mas eu acho que a postura dele também poderia ser diferente, poderia ser de quem quer algo a mais. Enfim. E o Palmeiras, nessa falta de inspiração para criar, continuou esticando bola, continuou jogando bola no Rony. Eu não entendo, cara, eu não entendo essa bola esticada no Rony toda hora. O lateral do Corinthians lá, o Carlos, sei lá o que lá, fez uma boa partida, mas o Rony facilitou. Saía errado toda hora, escolhia o drible errado toda hora, escolhia a jogada errada toda hora, quando tinha campo para correr, não corria, tocava de qualquer jeito, cruzava de qualquer jeito. A inteligência do Rony dentro de campo é muito pequena, cara, muito pequena, ele escolhe tudo errado.
E eu acho que já passou desse lance de ansiedade. Eu acho que não é ansiedade, é ruindade mesmo, cara. É ruindade mesmo. Tudo errado. E nervoso também, né? Você vê que ali em vários lances ele é querendo se estapear, querendo ser machão ali, mas, cara, não acertando nada. Tenebroso o que a gente viu do Rony, o que a gente viu do Rony, tenebroso. E aí eu penso, né? A gente tinha Arthur, que tá no Red Bull hoje, tem o Veron, tem o Angulo, tem o Wesley. Será que esses quatro jogadores são piores do que o Rony? Será que eles não conseguem entregar nada melhor do que o Rony? Eu duvido. Eu duvido demais disso. Então é aquela coisa, o time quando ele entra naquela coisa do poderio financeiro, parece. E eu não tô falando só de Palmeiras, tô falando de vários outros clubes. Parece que eles precisam gastar, né? Precisa gastar para mostrar, fazer grandes contratações, evitar que os rivais contratem. O jogador que tá em hype você vai lá e pega. Então, cara, a troco de quê? Olha a grana, só para falar de três jogadores, olha a grana que investimos aí em Carlos Eduardo, em Rony, a aposta que fizemos em Felipe Pires, sendo que na base tinha jogadores melhores. Então essa grana toda que a gente gastou, será que hoje não podia ser revertida num centroavante bom, um cara com presença diária, um camisa 9 de verdade? Será que não poderia ser investido num meia, já que nossos meias não rendem? Porque a gente tem jogador na base para jogar ali. Então é complicado, mas aí a grana que pagou no Rony, você vai deixar ele na reserva agora? Deveria, mas a gente sabe como as coisas funcionam no futebol, né? Então é difícil, cara. Essa paciência com o Rony tá sendo difícil. Difícil demais. E aí no meio-campo, cara, ponto positivo de novo é para Gabriel Menino e Patrick de Paula, porque são moleques que chamam o jogo, são moleques que chamam a responsabilidade. Você viu ali os caras na falta conversando o que vão fazer, então eles estão comandando o time. Você vê que a bola não queima no pé deles, mas queima no pé de outros jogadores de mais experiência, de mais rodagem. Isso ao mesmo tempo que é bom, porque você vê que são jogadores realmente de muita personalidade que tem na nossa base, também é preocupante, né? Porque falta liderança nesse elenco, falta, né? Falta, sei lá, cara, falta aquele algo a mais. É difícil, irmão, é difícil. O Patrick de Paula, cara, completamente marcado. O moleque pegava a bola, vinha dois, três corintianos babando pra cima do moleque. E aí você vê ele tendo calma, girando o corpo, protegendo, brigando pela posse. E ao invés de recuar pra defesa e fazer o fácil, ele girava na marcação pra tentar acionar um lateral, pra tentar acionar um meia, para tentar acionar o cara que tá lá no campo ofensivo. Ele não recua a bola para fazer o fácil. O próprio Gabriel Menino também, comandando o time sem medo de dar um drible, sem medo de dar um passe. E você vê cara mais tarimbado com medo, o cara se escondendo. É complicado, né? Não acho que o jogo que nossa base aí, o Patrick e o Gabriel Menino fizeram um jogo assim brilhante. Não foi brilhante, mas a gente tem que bater palma pela personalidade que esses caras têm. Tem muito mais personalidade que cara aí rodado, né? Pois é. Cara, lá pelos 30 minutos aí do primeiro tempo, foi nosso pior momento no jogo. O Corinthians começou a jogar um pouco mais por dentro, com aproximação, com tabela, com toques rápidos. E a nossa defesa se perdeu em alguns momentos, né? Foi um apagão aí que não pode acontecer de jeito nenhum numa final, num jogo tão importante como esse. A gente não tomou o gol do Ramiro por sorte, porque ele pega muito mal na bola. Óbvio que o Everton faz uma boa defesa. E o do Vital lá, o chute do Vital, a defesa do Everton foi, cara, foi sensacional. Aquilo foi um milagre. Aquilo foi uma obra de arte que o Everton fez, cara. Inclusive, eu vi aquele lance várias vezes. Como é que aquela bola bateu na mão dele e foi pra fora? Porque ela tinha tudo pra subir e morrer na parte de cima da rede, né? Pode olhar o lance, cara. Então aquilo foi um milagre gigantesco. E é pra se orgulhar, sim, de um goleiro como o Everton, cara. É um puta de um goleiro. Não é porque falhou lá no outro clássico que a gente tem que crucificar ele. Ele já vem jogando muito há muito tempo e a postura e a personalidade dele são incríveis, cara. Então, parabéns, o Everton. Parabéns. Eu tenho orgulho de ter você no nosso gol, cara. De verdade mesmo. Você foi responsável pelo placar. Poderia ter sido muito pior. E o Vinha, que eu tinha pedido a volta dele, ele foi meio mal, né? Em alguns momentos ali dormindo na linha de impedimento, tomando bola nas costas, tomando o rolinho do Fagner. Então acho que o Vinha, o primeiro tempo dele foi bem ruim, né? O segundo tempo acho que não foi nada demais, foi bem ok, mas o primeiro foi bem ruim.
E aí depois, né, lá pelos 40, a gente retomou ali o equilíbrio do jogo. Não conseguiu criar nada também, mas retomou o equilíbrio do jogo. Zé Rafael bem na parte defensiva, brigou, lutou, sofreu algumas faltas, mas esperar alguma coisa na parte ofensiva do Zé Rafael aberto na ponta eu acho complicado. Para mim, o Zé Rafael é um jogador para jogar no meio, seja de segundo volante, seja de primeiro. Um jogador que tem bom combate, rouba bolas, tem bom passe, tem o drible curto, mas para jogar na ponta não dá. Ofensivamente não dá para esperar muito dele não. E aí o Luxemburgo faz duas alterações que o Bigode no lugar do Luiz Adriano, acho ok. O Luiz Adriano estava apagado no jogo. O Bigode entra com mais movimentação, mas também não consegue fazer nada diferente. Também não recebe nenhuma bola. De novo, o ataque do Palmeiras inoperante, mesmo com o Bigode. Aí trocou a peça, mas o ataque continuou xoxo. E aí o Bruno Henrique acho que deu até uma robustez aí para o meio-campo do Palmeiras. Ele entrou, fez uma partida ok, mas também é difícil esperar algo além do Bruno Henrique, né? Não é um jogador que entra para mudar o jogo. Esse é o nosso grande problema, né? Os jogadores entram ou para manter o que o outro estava fazendo ou para ter um desempenho pior ainda, né? É difícil alguém que entra para melhorar, para mudar o jogo, para incendiar, para botar fogo. Um jogador que poderia fazer isso não entra, a gente não sabe por quê, que é o Wesley, né? Não consigo entender. Hoje o Angulo fez a sua estreia, nada contra o Angulo, mas cara, por que, que o Wesley não joga nesse time? Não dá para entender. E outra, o Angulo entra faltando também aí 5 minutos para acabar o jogo. O Rony podia ter saído muito antes, mas muito antes, porque na esquerda ele fica no bolso do Fagner, na direita ele fica no bolso do Carlos aí. Então, cara, não dá pra, não dá pra entender o que, que o Rony tá fazendo tanto tempo aí, né? Enfim, eu acho que assim, faltou pro Palmeiras tentar jogar pelo meio. O Palmeiras tentou jogar demais pelas pontas, tentou essa ligação direta para os pontas aí. E cara, na boa, isso torna o Palmeiras tão, mas tão previsível. As jogadas são tão iguais, é sempre a mesma coisa. E quando o Palmeiras consegue ganhar a linha de fundo no segundo tempo, os caras jogam bola aérea pro William Bigode. Então não tem o menor sentido, cara. É surreal. Com o Luiz Adriano, teve acho que um cruzamento no escanteio, né? Que faltou ali a presença de área. Mas depois, quando entra o Bigode, os caras querem jogar essa bola dentro da área. Não dá para entender. Então falta para o Palmeiras funcionar como time na parte ofensiva, né? Defensivamente, tirando ali aqueles 10 minutos, o time acho que foi bem, se comportou bem. Inclusive o Luan, para mim, foi um dos destaques positivos. Luan, o Everton e Patrick de Paula. O Luan chegou firme em todas as jogadas, tempo de bola perfeito, então gostei muito da partida do Luan. Só que assim, ofensivamente o Palmeiras deixa demais a desejar. E aí a gente cai no seguinte: 0 a 0 é um bom resultado? Acho que sim. Na casa do rival, primeira partida, um 0 a 0 acho que não é ruim, até porque as melhores chances foram do Corinthians. O Palmeiras chutou uma bola no gol, é muito pouco, muito pouco. Segundo tempo a gente teve mais volume de jogo, teve a bola por mais tempo, marcou pressão, mas não sabe o que fazer com a bola. Então é muito pouco. Se você pensar em questão de chances, o Corinthians foi melhor. Chutou mais bolas no nosso gol. A gente chutou uma, que foi numa falta, aquela falta manjada do Bruno Henrique no canto do goleiro, né? Então, assim, eu acho que o resultado em si foi bom, mas a gente perdeu uma chance muito boa, porque o Corinthians não ficou só lá atrás. O Corinthians saiu para o jogo, então a gente teve espaço para o contra-ataque, não soubemos aproveitar. Nenhum contra-ataque foi bem encaixado. O Rony teve espaço para correr, não conseguiu correr nenhuma. Eu vi o Rony perder corrida pro Luan, cara. Isso é um absurdo. Então, assim, o Corinthians saiu, o Palmeiras poderia ter acertado contra-ataques para tentar matar o jogo, para tentar ganhar o jogo de 1 a 0 e não o fez. Então eu imagino no Allianz Parque um Corinthians mais conservador. E aí, como é que a gente vai furar essa defesa com um ataque inoperante e um time bem postado na zaga? É preocupante. Então, assim, a gente vai acabar apostando, quem sabe, numa bola parada, né? Porque pensar esse time na construção de jogada tem sido sofrível. Tem sido sofrível. Foi uma partida bem ruim das duas equipes, mas eu lamento pelo Palmeiras não ter conseguido aproveitar os espaços que o Corinthians deixou e nem aproveitar quando conseguia roubar a bola no campo defensivo do adversário. Então, lamento bastante por isso. E o próximo jogo acaba ficando aberto, né? A gente vai jogar em igualdade aí.
Mas é o seguinte, eu espero esse título, viu, Palmeiras? Eu espero esse título, mais uma decisão na nossa casa. Não quero nem pensar no rival conquistando novamente o título na nossa casa. Então, assim, eu acho que. Não queria dizer que é obrigação do Palmeiras, mas é obrigação do Palmeiras, tá? É obrigação. A gente tem um time ainda melhor, a gente tem uma infraestrutura melhor, a gente tem um investimento de 5 anos sendo feito aí e não conseguiu conquistar o estado sequer uma vez. Então acho que já tá na hora, né, Palmeiras? Eu acho que agora vocês não podem deixar isso escapar e deixar os caras ganharem mais uma vez na nossa casa, né? Então, não quero dizer que é obrigação, mas é sim, tá? A gente tá esperando o título. E eu não tô nem pedindo pra jogar bem, viu, cara? Depois a gente resolve o que precisar resolver. Depois a gente critica o que precisar criticar no trabalho do Luxemburgo, né? No desempenho dos jogadores. Mas a gente quer o título, tá? Pode ser de qualquer jeito, pode ser com um gol de canela no finalzinho do jogo. Não precisa jogar bem, não. Só vamos ser Palmeiras, tá? Vamos entrar em campo respeitando essa história aqui e vamos ser campeão. Só isso que eu peço, beleza? Bom, rapaziada, é isso. Um abraço pra todo mundo. Boa semana pra vocês aí. Bom restinho de semana, na verdade, né? Até sábado vai ter chão, né? O tempo não vai passar sem dúvidas. E a gente lançou o Seja Membro aí do canal, cara. Quem quiser contribuir aí com a gente, por R$ 5 você entra no nosso grupo de WhatsApp, ajuda o canal a continuar crescendo, aquela coisa toda que você já conhece, né? Então, se você quiser apoiar o canal, se você acha que a gente presta um trampo legal e puder dar essa força, a gente agradece. No mais, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara. Eu sei que tem muito torcedor de outros times que acabam caindo aqui, gostam das análises. Se inscreve, pô, se inscreve, vamos trocar ideia de futebol, vira e mexe no que for possível, a gente acaba comentando um pouquinho sobre outros times também. Então é isso, um abraço pra todo mundo, tamo junto e é nóis. Espero o título, tá, Palmeiras? Um abraço.